Boa noite, tudo bem, gente? Vou começar aqui porque a live não vai ser muito extensa, tá? Então, eu vou passar para vocês hoje. Eu vou começar hoje um trabalho novo que Deus colocou no nosso coração. E nós não coloquei aqui no TikTok ainda, só algumas fotos, mas nós começamos um trabalho novo que se chama Respeita a Nossa História. Por quê? Porque todas as pessoas, elas têm uma história. Elas não vêm do nada, né? Elas não são pessoas que vêm do além. Todas as pessoas, os seres humanos, eles têm uma história para contar. Uma história triste, mas uma história alegre, algo que passou inusitado, algo que foi engraçado, algo que foi muito, muito pesado. Não, todas as pessoas passam por coisas e elas guardam essas coisas e elas têm uma história para contar. Então, o respeito à nossa história é algo assim, como dizer assim, antes que você fale algo a meu respeito, antes que você diga que eu sou isso, então conheça primeiro a minha história. Saiba de onde eu vim, o que fez, o que eu fiz, porque todas as pessoas têm uma história e deve ser respeitada. Por quê? O que acontece hoje em dia é a falta total de respeito. E o respeito, para nós, é tal e qual o amor ao próximo. Então, quando as pessoas começam a falar, elas começam a falar mal de você, principalmente eu me dirijo à comunidade evangélica, mas isso passa com todas nós, todas as pessoas. Então, as pessoas não conhecem, mas elas falam mal. Elas falam mal. Oi, querida, tudo bem? Boa noite. Não, eu já vou explicar aqui para você, tá? Fica aí quando você souber, se você quiser continuar na live, aí você fica, tá bom? Mas eu vou explicar já para vocês. Então, o respeito à nossa história, ele tem o objetivo de ajudar pessoas a entenderem o momento em que estão vivendo as demais pessoas e não julgarem e condenarem as pessoas. Então, respeita a nossa história, porque primeiro você tem que me conhecer. Primeiro você tem que conhecer a pessoa, para depois você falar e ter a sua opinião formada sobre ela, né? Então, o meu nome é Simone, eu sou uma ex-obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu trabalhei durante 32 anos, fielmente, firmemente, obedecendo às regras. Pedi minha baixa em 2024 porque Deus assim me pediu para que eu pudesse fazer um trabalho independente. Tá bom? Então, o fato de ter saído da Universal não se deu por um erro, um pecado ou algo que eu tenha cometido, grave ou não, e que me fez e que desabonasse a minha conduta de maneira que eu tivesse que sair ou fosse tirada do quadro de obreiros. Não, Deus mandou eu sair, eu entendi que o meu ciclo lá dentro já havia fechado, então, eu obedecendo a voz de Deus, eu saí, porque eu tenho desejo de pregar. E vocês sabem que dentro das igrejas, não só universal, existem igrejas que não aceitam que as mulheres preguem o evangelho, tá? Não aceitam. Então, isso é um ponto. Ah, por que o seu uniforme? Porque ele é meu. Ele é meu uniforme. É minha roupa. Porque esse uniforme aqui, ele por muitos anos, ele foi usado como uma vestimenta celestial. E ele não é. Ele é só uma roupa. Assim como o médico entra para fazer a cirurgia, ele usa uma roupa padrão e logo que ele sai da cirurgia, ele pega aquela roupa e descarta. Bom, a mesma coisa. A única roupa celestial que existe é a que Deus, é o que o Senhor Jesus está preparando para nós, que nós vamos receber no dia da redenção. Tá bom?
Então eu uso esse uniforme porque ele é meu. Eu comprei e paguei com o meu dinheiro. A igreja não me deu, ele é meu, por direito. E eu uso porque eu quero chamar a atenção dos meus colegas que hoje estão sofrendo. Eu quero que você saiba, o ex-obreiro, ex-esposa de pastor, eu quero que você saiba que com todas as lutas que nós temos, porque nós saímos machucados, nós saímos feridos, nós saímos tristes, nós saímos frustrados, nós saímos decepcionados por alguma coisa que aconteceu e tal. E é difícil você se deparar com a situação real da sua vida. Mesmo assim, nós temos vencido no Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, através da sua palavra. Você devolve para a empresa aquilo que é da empresa. Esse não é da empresa, é meu. Eu paguei com o meu dinheiro. Então eu posso usar. Tá bom? A empresa dá o uniforme. E quando você sai, você entrega. A igreja não me deu esse uniforme. Eu comprei. Eu trabalhei. Eu levantei 5 horas da manhã. Eu trabalhei. Eu suei. Eu ganhei meu dinheiro. Eu comprei. É meu por direito. E quando eu saí, como eu estou falando, quando eu saí da igreja, eu fui até o pastor e perguntei para o pastor: pastor, o senhor quer o uniforme de volta? Porque eu era uma ovelhinha da igreja. Era assim, senhor, não senhor. Se você, Dani, você é da Igreja Universal, você sabe perfeitamente. Assim, senhor, não senhor. Se senhora, não senhora. Então, eu perguntei para ele: o senhor quer o uniforme de volta? Ele falou: o uniforme é teu, obreira. Você usa, você pode fazer com ele o que você quiser, ele é teu. Eu falei: então tá bom, posso levar, pastor? Eu posso levar? Vai lá na tua igreja e pergunta pro teu pastor. Ele vai falar isso para você. Eu posso levar? Ele falou: não, você pode levar, pode fazer o que você quiser. E eu estou fazendo bom uso. Eu sei que outros pegam, rasgam, picam, joga na lata do lixo, pisa em cima, mete fogo. Eu não. Na própria igreja, se eu você não. entrega, mete fogo. Entendeu? A igreja, se você entrega o uniforme, a igreja joga seu uniforme dentro de um cesto e põe fogo. São 32 anos servindo. Eu sei que eu estou falando e eu não estou mentindo aqui porque não tem porquê. Tá? Então, eu vim aqui hoje, estou me apresentando, meu nome é Simone, eu continuo sendo obreira de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, tá? O qual ungiu Abraão, o qual surgiu uma única vez na Bíblia e nunca mais apareceu. Então, eu faço parte dessa história. Voz que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero chegar até a maioria dos meus colegas que não estão conseguindo se levantar. Você conhece, você está na live, você deve conhecer algum ex-obreiro, alguma ex-obreira que saiu da igreja, que não está conseguindo se levantar. Já tentou por várias vezes, mas não está conseguindo se levantar. Você deve conhecer. O meu papel aqui não é eu achar que eu estou certa ou deixar de estar certa, minha querida. Abra a tua visão. Você tem a mente muito pequenininha, tá, o Dani Bezerra? Você tem a mente muito pequena, querida. Você pensa com o pensamento terreno. Você é daqui de baixo. E eu daqui de baixo não quero ser. E é por isso que eu estou aqui, dando a minha cara. Eu vou falar com os ex-obreiros, ainda que a igreja queira, não queira. Eu vou chegar até os obreiros, ainda que a igreja não queira. Eu vou falar e usar a roupa que eu quiser, porque é minha por direito. E vou chegar até os ex-obreiros e os obreiros e os pastores que queiram me ouvir e as esposas que queiram me ouvir. E ninguém vai me impedir. Tá bom? Se eu te respondi bem, que Deus te abençoe, tá? Se eu conseguir chegar até tua alma hoje, que Deus te abençoe. Porque, senhora, vou dizer uma coisa para a senhora: 32 anos de bagagem não é uma pergunta qualquer que vai me dobrar e colocar dentro dos bolsos. Tá bom? Então vamos em frente.
nós temos esse quadro, Respeita a Nossa História. E eu quero começar hoje falando para você, o ano era 1995, eu cheguei na Igreja Universal por a primeira vez. Nesse ano, eu cheguei porque eu tinha muitos problemas de ordem assim, sentimental, por causa, não sentimental no sentido de marido, namorado, não é essa ordem sentimental. Eu era uma pessoa muito, muito carregada, oprimida. Eu tinha uma doença e o médico não conseguia descobrir a causa da doença. Saía muitas manchas roxas no meu corpo. Eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha muitas perturbações à noite. Espiritualmente falando, quando eu tinha 15 anos, eu me envolvi com o espiritismo. Eu era católica apostólica romana. Eu ia na igreja, eu trabalhava, eu era catecista, eu dava catequese e coordenadora do grupo jovem, do grupo de adolescentes. Mas o vazio que eu carregava dentro, isso nada, não tinha remédio, não tinha nada que podia preencher esse vazio que eu tinha dentro. E eu não estou aqui falando da Igreja Católica para atacar nenhum irmão católico, não, tá? Estou falando aqui por um testemunho meu, tá bom? Então, por favor, não se sinta ofendido em nada aqui, tá certo? Até porque o tempo que eu passei dentro da Igreja Católica foi um tempo muito legal. Eu fui muito bem tratada lá. As minhas colegas são colegas até hoje. É gente que eu tenho como parente, tá bom? Então, cada um segue o seu caminho, só que o amor e o respeito sempre está, tá certo? Então, estou contando aqui só como um testemunho. Então, eu sempre fui da igreja, desde criança. Mas na minha casa era muita perturbação. Então, eu desenvolvi algo que eu não sabia o que era. Quando eu cheguei na Igreja Universal, em 1995, eu tinha por volta de 17 anos. E eu cheguei nessa situação. E aí o pastor disse para mim, durante a reunião, que eu tinha manifestado uma entidade que se chamava Tranca-Rua. Perdão, você que é irmão afro, da religião afro, estou falando isso, tá? Como testemunho. Então, ele disse que eu tinha manifestado com esse espírito e que eu tinha sido liberta. Tá bom. Voltei para minha vida normal e nesse inteirinho de 1995, 1996, eu retornei para a igreja, mas dessa vez eu já tinha perdido meu pai e eu voltei com uma depressão muito grande, que meu pai era um apoio para mim. Mesmo sendo um homem mau, assim, no sentido de opressor, né? Ele era o meu apoio. Meu pai não deixava eu fazer absolutamente nada. Então eu tinha 17 para 18 anos, mas eu tinha uma mente de uma criança de 12, 13, 14 anos. Então eu tinha essa dependência do meu pai. Então quando ele morreu, o chão se abriu. E eu fui caindo dentro desse poço. Fui caindo. Então Deus me levou até essa denominação. Eu não conhecia, não sabia, não tinha ideia de onde eu estava, mas eu entrei aí. E aí eu permaneci. E a palavra de Deus nessa época, o pastor tinha autonomia para pregar. Ainda que ele não pregasse na essência, na raiz da palavra, ele tinha autonomia para pregar. E eu não cheguei na igreja precisando de algo financeiro. Eu não cheguei na igreja precisando de um marido. Eu não cheguei na igreja porque eu perdi um namorado. Eu não cheguei na igreja porque tem pessoas que chegam assim, estão mal, mas eu não cheguei nesse. O meu problema era o vazio que eu tinha dentro da minha alma. Então o pastor pregou a primeira vez. Ele pregou a primeira vez. E aquela palavra para mim foi como um bálsamo. E ela entrou dentro do meu coração e me curou. Porque você vai entender mais para frente. E eu permaneci aí.
Então, ali foi apresentado as pessoas, eu ia nas reuniões da igreja e tudo isso, e fui me sentindo bem ali, no meio daquele povo todo, tal, pois eu já tinha conhecimento de causa, porque eu era professora, eu vivia no meio de muita gente, então, para mim, aquele lugar era um lugar legal, tinha bastante gente, e eu gostei dali, então eu fiquei. E Jesus fez uma obra na minha vida, através daquela palavra que ele deu. Eu lembro da palavra até hoje. Então, o que aconteceu? Depois me apresentaram um grupo jovem, me chamaram para o grupo jovem. E no mesmo dia que me chamaram para o grupo jovem, uma moça falou para mim assim, olha, não vai não fica, você vai ficar aí? Eu falei, vou ficar. Não fica não, porque esse povo aí só pede dinheiro. Aí eu fiquei meio assim, mas falei, não, mas eu vou ficar. A inocência da gente, quando a gente chega na igreja, é algo que nos faz não pensar, não refletir, não questionar, não buscar saber se é aquilo mesmo. Então, tudo que a pessoa fala é aquilo. Tudo que passam para a gente é aquilo realmente. Tudo que alguém está falando lá em cima é real. Não se vai até a palavra para saber se aquilo realmente era verdadeiro ou não. A inocência. E por causa da inocência, eu permaneci ali. Eu era professora, porque eu sempre estudei a gente que tem a nossa raiz humilde, nós crianças, né, criança, adolescente, a gente sempre participava de alguma coisa dos projetos da prefeitura. E eu fui muito nisso, fui muitas vezes nesse projeto. E eu tinha muitos cursos, eu tinha muita formação a respeito disso. Então, quando eu cheguei na igreja, eu chegava com uma bolsa grande, com todos os aparatos das aulas, das classes que eu dava, e eu cheguei na igreja dessa forma. Por isso que eu falo para você, eu não necessitava naquele momento de um apoio financeiro, eu necessitava de um apoio realmente espiritual. Então, dentro disso tudo, eu cheguei até um pastor e perguntei para ele, pastor, eu trabalho dando classes de ginástica artística e tal, expliquei. E falei para ele assim, o que o senhor me orienta? E ele falou, não, isso aí não é de Deus. O que você faz não é de Deus, isso aí é do diabo. Isso aí é do diabo, isso não tem nada a ver com Deus. Sabe o que você faz, filha? Sai desse trabalho, deixe sair para lá. Você tem que estar dentro da igreja, você tem que servir a Deus. E Deus vai te abençoar. Então a inocência fez com que eu deixasse de lado o meu trabalho, deixasse de lado todo aquele esforço de anos que eu tinha feito e passei a ficar na igreja. Fiquei na igreja, fui trabalhando no grupo jovem, fui para a rua vender bala no semáforo, coisa que meu pai, se tivesse vivo, não permitiria, jamais permitiria que eu fosse para um semáforo vender bala no semáforo. Fui de porta em porta, mandaram que nós fôssemos de porta em porta pedir alimento, que naquela época tinha a ABC, que era Associação Beneficente Cristã, que era responsável da arrecadação dos alimentos. Só que a ABC não ia. Quem ia? Os obreiros e os jovens, que iam de porta em porta arrecadando os alimentos, né? Então, a gente foi arrecadar alimento naquela época. Depois, em um momento, né, eu era muito jovem ainda, e o obreiro do grupo jovem foi encarregado de ir até uma comunidade que tem aqui na minha cidade. E naquela época, minha cidade não era uma cidade assim tranquila como é hoje, as pessoas entram dentro das comunidades, entram, saem e tal. Não, naquela época havia um código e as pessoas tinham que respeitar aquele código. As comunidades eram faccionadas e eles não permitiam que se entrasse lá sem um prévio aviso. E nós fomos naquela época, foi eu, o obreiro, foi bastante gente, e tudo gente de 17 anos para baixo.
nós chegamos dentro da comunidade, perto da comunidade, um rapaz veio de encontro com a gente. E ele já veio com uma arma, um fuzil na mão, em direção ao obreiro. Nós não éramos obreiros, nós éramos jovens. E ele disse para o obreiro: onde você vai? Ah, não, senhor, eu vi o obreiro falando. Eu vi o obreiro. E o obreiro disse: ah, não, senhor, o senhor sabe que eu vou entrar aí porque nós vamos evangelizar. Eu trouxe os jovens para nós evangelizarmos aí. E o fuzil estava na testa do obreiro. E nós todos em volta dele. E o obreiro falando, tentando explicar, e o rapaz gritando com ele. Cada vez ele ficava mais nervoso e ele falou: vamos lá dentro, lá que nós vamos falar com o chefe. E o obreiro entrou para dentro da comunidade, nós ficamos lá, porque a ordem foi que nós ficássemos aí. E o obreiro entrou. Quando o obreiro voltou, ele voltou com o rosto marcado, com a camisa rasgada, suja, né? Suja. A gravata estava para o lado, a camisa estava suja. Eles bateram no obreiro, lá dentro da comunidade. E quando ele saiu, ele falou assim para ele: a próxima vez que você voltar aqui, você avisa. Senão você não vai entrar. Vai ser a última vez que você vai vir aqui. E eu olhei no rosto daquele obreiro e me partiu o coração. Eu vi a humilhação que aquele obreiro passou naquele dia. A dor que ele estava sentindo, da humilhação que ele passou lá dentro. O medo, porque aquele obreiro era casado. Ele era pai de família. E ele disse: entra no ônibus e vamos embora. Ele sentou no banco da frente. E de lá do banco de trás, eu vi as lágrimas correr no rosto daquele obreiro. Eu pergunto para você: o pastor estava junto com a gente naquele dia? O bispo que falou que se nós tombássemos na terra, o nosso corpo tombasse na terra, nós estaríamos com Deus? Aquele bispo estava ali, naquele momento? Não estava. Por isso eu digo e repito: obreiro, você é a base da pirâmide. Sem você, obreiro, a pirâmide desmorona. Porque onde vão encontrar mão de obra grátis para levantar um império? Faraó encontrou o povo hebreu à sua disposição na terra que o faraó antigo havia dado para José. E ele escravizou o povo. E ele formou um império em cima do sangue do povo hebreu. Você é a base. Ali não tinha pastor, não tinha obreiro, ali não tinha pastor, não tinha bispo, não tinha ninguém lá. Só estava o obreiro e nós. E a gente estava lá. Esse episódio me marcou muito. Porque naquele dia eu vi a humildade daquele obreiro, daquele homem. Você que é homem, está me escutando, você está entendendo o que eu estou falando. Imagina um fulano meter um tapa na tua cara, te humilhar, falar um monte para você, e você não poder falar nada, você que é homem. Se para mim que sou mulher é uma situação que me doeu muito, tanto doeu que até hoje eu não esqueço, imagina para aquele obreiro pai de família. O que não passou na cabeça dele ali. Sabe, passou o filme na cabeça dele, da esposa, da filha dele, que ele ia deixar. Esse obreiro não é mais obreiro da igreja. Há muitos anos, graças a Deus. Ele está livre. E está em outra denominação, porque ele venceu. Ele venceu. E é sobre isso o respeito à minha história. Ele passou, mas venceu. E nós vamos falar muito sobre isso. Porque a cultura é de que caiu. Ah, caiu. Tá caído. Nós vamos mostrar para você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, que é obreiro que está na Universal do Reino de Deus, que é pastor que ainda está na Universal do Reino de Deus, que é bispo que todavia está na Igreja Universal do Reino de Deus, que existem obreiros
existem obreiros, muitos, que deixaram esse lugar e venceram para a glória do Deus Todo-Poderoso de Israel, o qual vocês não conhecem porque não querem. Ele está para vocês, assim como está para nós, mas vocês não querem. Vocês o rejeitam. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Problema de vocês. Mas esse novo trabalho que nós vamos fazer, eu vou trazer aqui pessoas que foram obreiras da igreja e que hoje estão vencendo. Ah, fulano que saiu, morreu, caiu, perdeu tudo que tinha. Mentira. E eu vou provar que é mentira. Exatamente, graças a Deus que ele está vivo. Deus guardou ele, exatamente. Deus guardou ele, Diego. Foi Deus ali, eu vi, foi Deus. Foi Deus que guardou. Mas o rosto daquele homem nunca saiu da minha mente. Eu tinha 17 anos. Nunca saiu da minha mente o rosto dele. E a dor que ele estava sentindo ali, da vergonha que ele estava passando na nossa frente. E a humilhação de ter entrado lá dentro e ter apanhado lá dentro. Mas o pastor não estava lá. Geralmente, todo esse trabalho é feito no sábado aqui no Brasil. E no sábado é dia sagrado para o pastor. É dia sagrado. Ele não vai. Ele não sai. E no meio da semana, tampouco vai. E no domingo, não vai. Mas ele manda o obreiro ir. Ele manda. Ele não pede. Ele manda. E o obreiro vai. Ele deixa a família dele lá. E ele vai. Mas se aquele obreiro tivesse morrido ali, a frase seria: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Quem falou? Quem foi que disse? Quem mandou o obreiro ir até lá? Foi Deus? Foi Deus que mandou ele lá? Enfiar a cara dele lá dentro da favela? Juntamente com um montão de outras crianças junto? Ou Deus enviou o pastor para cuidar das ovelhas? Então, esse episódio me marcou muito, gente. Quando nós voltamos para a igreja, ele fez uma oração. E na oração, a esposa dele chegou com a filha dele, ele abraçou ele, as duas, e ele chorou muito. Eu me emociono até hoje. Isso já faz mais de 30 anos. Ele abraçou as duas e chorou muito. Porque ali ele viu que ele ia morrer. E onde estava o pastor? Onde você estava, pastor? Onde você está hoje? Que você pega o filho dos outros. Você pega as crianças e põe para evangelizar no teu lugar. Onde você estava, senhora? Você que é esposa de um pastor. E você pega as menininhas novinhas e joga lá dentro da comunidade. Não é tua filha. Pensa, mulher. Aí eu, dentro dessas histórias que eu tenho muitas, eu vou contar para vocês, mas não tudo de uma vez. Eu vou contar um pouco de cada vez, para que vocês conheçam um pouco da minha história. Como obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho muitas histórias para contar. Tenho muitas coisas para dizer. E não estou aqui para denegrir a imagem de nenhuma denominação, em nenhuma instituição, em nenhuma organização, nenhuma corporação, nem pastor, nem bispo, nem obreiro, porque eu acredito o seguinte, que vocês não têm
Vocês não têm essa importância que vocês acham que vocês têm. Importante é meu Senhor Jesus Cristo, o qual me livrou muitas vezes da morte. Então, essa é uma das histórias. E eu quero deixar essa palavra para vocês. Jeremias 18. Deus disse para Jeremias assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirás minhas palavras. Você que é obreiro, você que é ex-obreiro, porque a igreja taxou você como ex-obreiro, mas você é obreiro de Deus. Você hoje está caído aí. Você saiu e está perdido, sem saber para onde ir. A senhora saiu e está perdida, sem saber para onde ir. Você é pastor e você está perdido, sem saber para onde ir. Olha o que Deus falou para Jeremias. Ele disse: e isso aqui é para nós que conhecemos a palavra. Isso não é para aquele que está lá fora. É para nós que estamos na palavra, que conhecemos a Deus, que servimos a Deus. Ainda que não tenhamos nós uma formação teológica, não sabemos ainda a profundidade que tem das coisas, nós servimos com inteireza de coração. Fomos enganados, mas servimos. Então, essa palavra é para nós, é o nosso Deus nos cuidando. Ele diz assim: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirás minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre as duas rodas. Quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso, segundo bem lhe parecia. A casa do oleiro. Você que saiu, você está bem perdido aí. Você tem que buscar uma igreja bíblica. Um pastor que tenha bagagem. Um pastor que esteja trabalhando barro. Sabe? Me explico, né? Um pastor que esteja trabalhando barro. Que esteja na lida. Um pastor que tem cheiro de ovelha. Um pastor que está no meio das ovelhas. Um pastor que tem... Pastor tem contexto. Tem texto. É isso que Deus está falando. Se levante. Vá à casa do oleiro, que é a casa de Deus. Não essa da qual você saiu ou da qual você pensa em sair, mas aquela que Deus vai te enviar se você orar e se você buscar na palavra. Aí ele diz assim, que o vaso, quando o vaso estragava, ele fazia outro, com a mesma massa. A massa não era jogada fora, é a mesma massa. Então, o oleiro pega aquela massa que estava estragada, que deu ali um problema, e ele refaz o vaso com a mesma massa. Quem é o oleiro? Deus. Quem é a massa? Você, eu. Aí diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo: será que eu não posso transformar você? Será que eu não posso fazer com você o que esse oleiro faz com a massa? Será que eu não posso fazer de novo você? Será que eu não posso levantar você de novo? Puxa vida, mais vale a palavra, a maldição proferida por uma boca que não é de Deus, do que a própria palavra do Altíssimo. Ele pode fazer você de novo. Mas eu estou aqui como a voz que clama no deserto, para dizer para você que você tem que buscar uma igreja bíblica. Você tem que buscar um pastor qual tenha texto e tenha contexto. Um pastor de ovelhas. Um pastor que possa sentar com você, que possa abrir a Bíblia para você, que possa falar de Jesus Cristo para você, na essência da palavra. Não o que ele acha, o que ele pensa. Ah, Deus falou comigo aqui agora, vou falar para você. Não. Não. Ó, muito forte, vai arrebentar.
Porque vai arrebentar e você tá todo arrebentado por dentro e por fora. E você sabe disso. Você não fala para ninguém porque você é orgulhoso, você não vai falar, lógico, você não vai sair por aí falando. Você é um pastor da igreja, você vai falar assim, poxa, estou me sentindo mal mesmo, não sei o que fazer da vida. Entendeu? Você não vai falar, lógico que você não vai falar. Mas você sabe que isso é verdade. Então você tem que buscar um pastor que tenha contexto. Uma igreja bíblica. Aqui no Brasil tem igrejas bíblicas. Graças a Deus ainda tem. Aí fora, na América Latina, deve ter igrejas bíblicas também. Procure uma igreja bíblica. Porque você, pastor, você que está dentro da Universal, quero falar contigo. Quem é você para falar com o pastor da Universal? Sou obreira Simone. 32 anos servindo. Com inteireza de coração. Com o melhor que eu tinha nas minhas mãos. Então eu posso falar. Eu vou falar. Pastor, sabe aquele obreiro que você sabe que ele está passando por lutas? Isso o senhor sabe. E ele tem desejo de morrer. Ele tem desejo de morte. Aquela obreira, ela tá, pastor, nas últimas para tirar a sua própria vida. Mas ela tá dentro da tua igreja. Ela tá contigo aí. Ela fala pro senhor todo dia, assim, senhor, não senhor. E o senhor acha que tá tudo bem. Mas sabe por que o senhor não sabe que os obreiros estão passando necessidade, estão passando mal, tem obreiro doente, escondendo a doença por trás desse uniforme. E é por isso que eu uso este uniforme para fazer a live. Por trás disso aqui tem gente sofrendo muito. Tem gente vazia. Gente que fala sozinha na rua. Meu marido estava passando hoje pelo centro e uma mulher da igreja que nós conhecemos, ela estava falando sozinha. Mas ela é firme lá. É oficial da... Estava falando sozinha. Estava com a camiseta ainda de um grupo. Sabe por que o senhor não sabe, pastor? Sabe por quê? Porque o senhor não sentou com ela. Falou assim, como é que a senhora tá? Vamos conversar aqui. E o senhor não fez isso aqui para ela. O senhor não pregou para ela. A tua obrigação é pregar. Mas o senhor não pregou. O senhor não está pregando a palavra. O senhor está falando aquilo que o senhor acha. O senhor está dando aquilo que alguém deu para o senhor e falou, fala isso daqui. Mas o que Deus está mandando o senhor fazer, o senhor não está fazendo. Saiba de uma coisa. Que Deus diz assim, olha, para você, pastor. É para você. Deus diz assim, ó. Mas se essa nação da qual falei se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino para o edificar e plantar, porém, se fizer o mal diante dos meus olhos, não escutando a minha voz, me arrependerei do bem que determinei fazer-lhes. Agora, pois, fala a todo homem de Judá e aos moradores de Jerusalém, que é o que eu estou fazendo. Dizendo assim, o Senhor, assim diz o Senhor, eis que eu tramo o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Converta-se agora, cada um de seu mau caminho, e emendai seus caminhos e suas obras. Está falando para você, para mim. Aí você que sabe. É você que sabe, pastor. Eu sei que vocês vão passar para frente isso daqui. Vocês ficam me zoando, vocês ficam dando risada de mim. Vocês falam que eu não sei de nada. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Por muitos anos eu me sentia inferior a vocês, porque eu não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho isso. Claro, como é que eu ia ter? De 6 em 6 meses eu dava tudo que eu tinha no altar? Como é que eu ia ter um carro? Jamais teria um carro. Como que eu ia comprar uma casa? Não ia comprar uma casa. Como compro uma casa se tudo que eu ganhava de 6 em 6 meses
eu dava no altar, e o que eu não tinha, eu vendia e dava no altar. É impossível, né? A não ser que, sei lá, uma mala de dinheiro caísse do céu na minha cabeça e eu, né? Senão, não vejo como. Então, gente, eu deixo essa palavra, Jeremias 18, eu li do 1 até o 12, não, li do 1 até o 11. Amanhã eu vou continuar lendo e vou continuar falando. Eu não vou marcar live, porque eu sei que se eu marcar, vocês vão boicotar a minha live. Eu não vou marcar, tá? E só que eu vou falar a respeito disso. Respeita a minha história. E não é respeita a minha história, como diz o povo do mundo. Porque eu quero que você respeite a minha vida. A mim tanto faz se você vai me respeitar ou não. O problema é seu. Entendeu? Mas o quadro que Deus mandou fazer respeita a minha história. E eu vou contar toda a minha história. Tudo que passou dentro da Universal comigo foram coisas... Tiveram muitas coisas boas. Não posso falar que não teve coisas boas. Tiveram coisas boas. Mas eu passei muitas coisas tremendas aí. E eu vou falar. Tá bom? Então hoje foi o comecinho. Se você perdeu, você vai lá no início, tá? Que a gente vai deixar aí. Aí você vê lá o início. E para mais, amanhã nós vamos entrar para falar com vocês a respeito disso. Medita. Jeremias 18, do 1 ao 11. Medita. Para que Deus possa te abençoar, tá bom, gente? Eu deixo aqui o meu abraço de obreira. Eu deixo aqui um desejo de que você, obreiro, você realmente se entregue a Jesus, que você conheça Jesus, que ele seja formado dentro de você através da palavra. Porque se a palavra não for pregada para você, Deus não vai ser formado em você, o caráter de Deus não vai ser formado em você enquanto você não ouvir a palavra, obreiro. Você tem que ouvir a palavra, querido. Vá a uma igreja bíblica, tá bom? Participe de reuniões bíblicas, de cultos bíblicos, onde Jesus é o centro e a palavra de Deus é a maestra, é a coisa principal. Tá certo? Um abraço grande, Deus abençoe, fica com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, querem perguntar, perguntem. Eu tô aqui para isso, tá certo? Tchau, gente. Um grande abraço. Muito obrigada, tá? Por ter ficado aí na live. Deus abençoe.